E aí, gurizada, tudo certo? Vocês estão ligados no Masterclass acadêmico? Já ouviram? Aqui no Treino Foco? Se não ouviram, não estão sabendo, não sabem do que se trata, clica aqui do lado, em algum lugar aqui na tela vai ter um local para vocês clicarem e se informarem melhor. É bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas hoje nós vamos falar aqui de volumes e capacidades ventilatórias, tá? É um conteúdo bastante básico da fisiologia do exercício, mas que muita gente se aperta um pouco nesse conteúdo. Então eu vou trazer aquilo que eu vejo que é mais importante para que vocês entendam o processo e tentar fazer uma aplicaçãozinha dentro do teste de ergospirometria, tá certo? Logo depois da vinheta. Bom, galera, vamos lá então. Vamos trabalhar com a ideia de volumes e capacidades ventilatórias. Não vou detalhar muito os números de quantos litros de volume corrente, que é meio litro, né? De reserva inspiratória, O que interessa é o conceito para nós aqui para descrever, tá certo? Então nós vamos trabalhar com a ideia aqui, tentando fazer o mais reto possível. E eu não consigo fazer muito reto isso aqui, não tem jeito. Não é porque aqui no Treino Foco, é que em aula mesmo não sai, não adianta. Então aqui a ideia da gente ter os volumes, maior quantidade de ar, menor quantidade de ar de volume respirado, tá certo? Aí nós vamos começar a trabalhar com a ideia de volume corrente. Como é que funciona essa ideia de volume corrente? A ideia é o seguinte, o indivíduo parte de um ponto, ele faz uma inspiração e volta a expirar, né? Então percebam bem que ele sai de um ponto normal, ele inspira e expira. Só que essa expiração ele vem até aqui, expira, inspira e expira. Ele inspira e expira numa situação de repouso. Então eu tenho o ar inspirado e o ar expirado. A troca de ar aqui, inspirado e expirado, dá em torno de 0,5 litros a 0,6 litros. Claro, depende das dimensões antropométricas da pessoa, do tamanho da pessoa, e isso depende do gênero também. Porque normalmente as mulheres têm uma estrutura corporal menor, então o valor pode ser até um pouco menor de 0,5, certo? Mas entre inspirar e expirar, e aí nós temos que raciocinar o seguinte: se eu pego do final da expiração normal, isso aqui é um ato de expiração normal, e vou até a inspiração normal, esses são os valores. Eu posso raciocinar de uma forma diferente também. Eu posso pegar no final da inspiração normal e ir até o final da expiração normal em repouso, uma situação de repouso. Eu tenho o quê? A mesma troca de ar, né? A mesma troca de volume de ar. Então nós temos aqui as taxas, né? Quando se inspira e se expira. Isso numa situação de repouso. Agora, quando nós vamos para uma situação de esforço, o que nós percebemos nessa situação de esforço? Que, obviamente, nós inspiramos mais e expiramos mais ar, né? Nós entramos num processo de hiperventilação. E aí nós temos que entender que, ao invés do indivíduo simplesmente inspirar normalmente, ele vai fazer uma inspiração maior e também vai fazer uma expiração maior. Se nós agora analisarmos uma situação de esforço físico, no pico da inspiração mais elevada até o pico de uma expiração mais elevada, nós temos uma troca de ar também sendo produzida aqui, que obviamente será maior que essa. Podemos raciocinar aí com a troca de 1,5 litros, por exemplo, entre uma inspiração até uma expiração razoavelmente elevada agora em relação ao volume corrente, ou seja, eu entrei num esforço físico leve. Se eu entrar num esforço físico moderado, né, aeróbio moderado, o que normalmente vai acontecer? Eu tenho uma inspiração mais forte e uma expiração mais forte também. Ou seja, o quanto que eu inspiro, a profundidade da minha inspiração e a profundidade da minha expiração, ela vai aumentando conforme vai aumentando a demanda metabólica, conforme vai aumentando o esforço físico requisitado naquela atividade motora. E eu posso fazer o mesmo raciocínio que fizemos antes. Pegamos do final da inspiração que o indivíduo fez até o final da expiração, nós temos uma troca de ar aqui sendo feita, e isso pode ser quantificado, por exemplo, podemos imaginar aqui em 2,2 litros, por exemplo, sendo feita, tá certo? Então eu posso ir seguindo esse raciocínio. O indivíduo aumentou a intensidade, ele vai fazer uma inspiração mais forte ainda e uma expiração mais forte ainda. Muito bem, e agora vamos imaginar que aqui um exercício bastante intenso, quase no limite dele. Eu posso pegar o ponto da inspiração que ele fez, né, máxima naquele momento, e da expiração, e do ponto da inspiração até a expiração, ou o contrário, né?
da expiração até a inspiração também vale, eu tenho um volume. Eu posso pensar, por exemplo, com esse volume atingindo 3,5 litros, por exemplo. Então percebam que aqui é importante que o volume corrente, que é esse volume que nós trocamos em inspirar e expirar, no repouso, conforme nós vamos entrando em esforço físico, esse volume corrente vai aumentando. Nós continuamos trabalhando com a ideia do volume corrente que vai se elevando. A pergunta que nós podemos fazer agora do aumento desse volume corrente, ele é extremamente lógico quando nós vemos a pessoa hiperventilando no exercício físico, até onde isso vai? O indivíduo, na verdade, aqui, quando ele sai daquela situação de repouso, né, que ele ventila em repouso no volume corrente, vai aumentando o volume corrente em esforço, ele pode aumentar esse volume corrente até uma situação das suas reservas. Então, nós vamos colocar agora aqui, certo? Que são as reservas, o volume de reserva inspiratório, volume de reserva inspiratório e o volume de reserva expiratório, volume de reserva expiratório, ou seja, é o ponto limite. A partir desse ponto limite ele não consegue produzir mais. A ideia é que, por exemplo, num VO2 máximo, quando o indivíduo chega no VO2 máximo, no processo ventilatório dele, ele vai fazer o máximo de inspiração possível e vai fazer o máximo de expiração possível. Pelo menos essa é a ideia teórica, em tese. E o máximo de expiração possível. Ou seja, ele não consegue ir além desse processo inspiratório nem além do processo expiratório. Ele não consegue inspirar mais do que até esse ponto. E ele não consegue expirar mais do que até esse ponto. Então ele chega no limite das suas reservas, tanto inspiratória quanto expiratória. E isso ele atinge no processo ventilatório, por exemplo, no VO2 máximo. E aí vejam o seguinte, de uma situação de respiração em repouso até uma situação de respiração em capacidade máxima, que é o que nós estamos mostrando aqui, repouso estava aqui, a expiração, capacidade máxima expiratória agora em teste de VO2 máximo, por exemplo, é aqui. Esse espaço transcorrido aqui é o espaço do volume da reserva expiratória. E da inspiração normal em repouso até o máximo em esforço físico aeróbio máximo, inspiração máxima do indivíduo, tem um transcurso aqui também de maior captação de ar pulmonar. Esse espaço aqui é o que representa o volume de reserva inspiratório. E quando nós analisamos em esforço máximo, o máximo que o indivíduo consegue expirar e até o máximo da onde ele consegue inspirar, nós temos aqui a capacidade vital desse indivíduo, ou seja, o volume de ar que ele consegue a partir de uma expiração máxima até uma inspiração máxima, esse volume de ar da expiração máxima, a inspiração máxima se chama capacidade vital. E ele vai com volume corrente em função da intensidade do exercício, ele vai aumentando esse volume corrente, entrando nas suas reservas, tanto inspiratória quanto expiratória, até um ponto máximo de atingir a sua capacidade vital. Essa é a ideia, por exemplo, num teste de ergoespirometria, que isso venha a ocorrer, por exemplo, com um atleta que está bem condicionado, e vai aumentando a ventilação, vai entrando na reserva inspiratória e expiratória até o limite da capacidade fisiológica, ele atingindo então o valor máximo da reserva inspiratória e expiratória, e aí ele está dentro da sua capacidade vital, está usando toda a sua capacidade vital. Um dado ainda importante que vocês devem perceber é que mesmo expirando o máximo de ar, aqui nós temos a expiração máxima de ar, ainda existe uma quantidade de ar que permanece nesse trato respiratório. Esse aqui está dentro do volume morto, que é uma parte anatômica que não é possível retirar o ar, e aqui ainda nós temos ainda uma quantidade de ar que fica, que é o volume residual. Então aqui nós temos o VR, o volume residual de ar que permanece. Como conceituar isso, né? É o volume de ar que ainda permanece nesse trato respiratório, nos pulmões, após uma expiração máxima e forçada, certo? Claro que a expiração máxima ela já é forçada, mas aqui até sendo redundante, mas para reforçar a ideia, essa expiração máxima, mesmo sendo no limite, ainda há uma quantidade de ar que permanece no trato respiratório, que é o volume residual. Então nós podemos ver que a capacidade vital, ela não é a capacidade pulmonar total. A capacidade pulmonar total é essa aqui. Numa inspiração máxima até zerar essa quantidade de ar
pulmonar. Só que essa quantidade nós não conseguimos zerar. Há uma reserva, vamos imaginar assim, um volume residual que é impossível porque se encontra no espaço morto anatômico. O que é funcional e fisiológico é a capacidade vital e em esforços máximos se aproxima muito desse volume de troca gasosa, né, de ar, ou se chega a essa capacidade máxima de troca de ar, que é a capacidade vital. E lembrando de novo que entra na reserva inspiratória e reserva expiratória. Eu busquei, na videoaula de hoje, mostrar para vocês a forma de entender alguns volumes e algumas capacidades pulmonares dentro da lógica do repouso para o esforço físico. Foi o que eu busquei trabalhar com vocês. Então, o repouso, né? Trabalhamos com a ideia de repouso e começamos a estudar o volume corrente, e aí versus esforço físico. E dentro do esforço físico, nós começamos a trabalhar a ideia do aumento desse volume corrente, entrando em reservas inspiratória e expiratória. Então, uma forma bem lógica de se tentar entender dentro do procedimento de saída do repouso e ir para um esforço físico que pode ser máximo, né? Um teste máximo em esteira, numa ergospirometria máxima, por exemplo, essa dinâmica vai acontecer. Então vejam bem, para fechar a videoaula, nós temos um volume corrente em repouso, que é quanto que se inspira ou quanto que se expira, e dependendo do exercício físico vai se aumentar o ar inspirado e expirado na demanda metabólica. Quanto maior a demanda metabólica, maior o esforço físico, mais eu aumento. Quanto maior o esforço físico, a demanda metabólica, mais eu aumento. Tanto o ar inspirado quanto o ar expirado. Tá ok, galera? Tranquilo então? Espero ter ajudado vocês aí. E lembrando sempre, tá com problema de nota? Tá querendo aprender? Você tá no lugar certo. Tá com problema de nota? Não tá querendo aprender? Vaza. Você não tá no lugar certo. Valeu, um abraço.